Bem-vindo ao News de Economia. Meu nome é Wellington e falarei sobre o tipo de contrato a termos. Se você não conhece muito bem o que seria um contrato a termo ou mercado a termo, vou explicar rapidinho antes de colocar as características. Primeiro, quando você faz quando você tem algum produto e você quer vender para o exterior, você sempre tem vários tipos de riscos, né? Um deles a gente pode dizer que é o dólar. O dólar, que hoje em dia tem, tem oscilado bastante, e por causa disso a gente tem que ter, de certa forma, reduzir esse grande risco. E para remover essa incerteza, foi criado um contrato a termo. E o que ele faz basicamente? É, você paga um determinado valor, ou você já coloca num contrato já pré-definido que vai receber um compromisso futuro já com valor que você realmente vai receber, mesmo com a variação do dólar. Isso torna, de certa forma, mais segurança, te dá mais segurança para você fazer esse tipo de operações no exterior, tornando um processo menos, de certa forma, um risco. Seria um risco mais calculado, você acaba se protegendo. E dentro desse contrato a termo, a gente pode buscar algumas características dele que no caso, como ele é um ativo subjacente, e no caso você pode operar tanto comprado ou vendido em uma data futura. No caso, se você for o comprador, você vai ser obrigado a comprar no vencimento do contrato e com isso você vai ficar numa posição comprada, que a gente chama de long. E também tem a parte de maturidade. No caso, é o prazo que fica aberto o contrato e o seu vencimento. A gente segue sempre esse estilo. Começo, que é a abertura, e venda. Você sempre tem que, quando você tem um tipo de contrato desse, você tem que sempre ficar atento nisso. E não há pagamentos. Também tem essa outra característica, que no caso, você tem um contrato que não tem a necessidade de você pagar no ato. Você acaba pagando só no final, só no vencimento. E com isso, você acaba reduzindo, reduzindo de certa forma alguns riscos. Porém, isso daí é no caso de considerar custos de transação ou garantias que você precisa fazer em relação a isso. Porque não adianta falar assim, vou pagar no futuro, mas você não paga. Aí tem que ter essas coisas. Também tem o nocional, que basicamente informa o número de unidades do ativo que vai ser transacionado, como por exemplo, você tem um galpão de algum produto. A gente poderia colocar isso como uma unidade. Também tem o preço a termo, que é o valor determinado do contrato na negociação, que estabelece o preço do ativo que será utilizado no vencimento. Ou seja, você já coloca como prefixado o valor do contrato na negociação e você basicamente vai mudando ao decorrer do tempo esse preço até o vencimento. E no caso do vendedor, que é o contrário do comprador, você obtém como vendedor no vencimento do contrato e você fica numa posição vendida, que é o short. Basicamente é isso. E a bibliografia em relação a esses conteúdos. É isso. Abraço, pessoal.